Na sua vida transbordou a graça de Deus. Olha o que eu estou te dizendo. Na sua vida transbordou a graça de Deus. É sobre isso que nós vamos meditar. Fique conosco até o final. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos meditar hoje 1 Timóteo capítulo 1, versículo de 1 a 2 e versículo de 12 a capítulo 14, versículo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Jesus Cristo, nossa esperança, a Timóteo, verdadeiro filho na fé, a graça, a misericórdia e a paz de Deus, Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Agradeço àquele que me deu força, Cristo Jesus, nosso Senhor, pela confiança que teve em mim, ao designar-me para o seu serviço. A mim que antes blasfemava, perseguia e insultava, mas encontrei misericórdia porque agia com a ignorância de quem não tem fé. Transbordou a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Palavra do Senhor. Gente, olha que coisa linda. Transbordou a graça de nosso Senhor. Então, a graça de Deus em você, ela transbordou. Ela foi abundante. Gente, mas preste atenção. O que era abundante em nós? O que era abundante em nós era o pecado. O que era abundante em nós era o pecado. Quando nós dizemos isso, é algo muito grande. Transbordou a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, mesmo em meio ao nosso pecado, mesmo em meio à nossa desgraça, transbordou a graça. E o que isso significa? Que a graça de Deus não só nos perdoou os pecados, mas a graça também, ela nos enriqueceu. Então, quando eu falo de uma graça que transbordou, é uma graça que perdoou os meus pecados, mas não só perdoou os meus pecados, ela me enriqueceu. Então veja, Deus não é aquele que só perdoou os seus pecados, Deus é aquele que te deu dons, Deus é aquele que te deu graça, Deus é aquele que te deu virtudes. Então Deus não só tirou coisa ruim de você, Deus colocou coisas boas no lugar. Isso é lindo, minha gente. Esse é o poder da graça. Então a graça em você, ela transbordou. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 5, versículo de 20 a 21. Romanos 5, de 20 a 21. Sobreveio a lei para que abundasse o pecado. Mas onde abundou o pecado, veja, o pecado abundou na nossa vida, sim, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. A palavra de Deus está dizendo que a graça de Deus é maior do que o pecado na nossa vida. Se o pecado foi grande, maior foi a graça de Deus. Se o pecado é grande, maior é a graça de Deus. Assim como o pecado reinou para a morte, assim também a graça reinaria pela justiça para a vida eterna por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Que palavra linda, que palavra importante, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Você pode profetizar isso na sua vida. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 8. Poderoso é Deus para acumular-vos com toda espécie de benefícios, para que, tendo sempre em todas as coisas o necessário, vos sobre ainda muito para toda espécie de boas obras. Deus vos deu todo o necessário para que a gente pudesse cumprir as boas obras. Deus nos deu tudo para que nós pudéssemos cumprir as boas obras. Em outras palavras, nós não temos mais motivo para ficar no pecado. Nós recebemos graça para cumprir as boas obras. Abra sua Bíblia
em Efésios capítulo 1, versículo de 7 a 8. Nesse Filho, pelo seu sangue temos a redenção, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que derramou profusamente sobre nós em torrentes de sabedoria e de prudência. Olha como essa graça foi derramada sobre nós em torrentes de sabedoria, em torrentes de prudência. Abra sua Bíblia em João, capítulo 1, versículo 16. Todos nós recebemos da sua plenitude graça sobre graça. Olha que bonito, graça sobre graça, uma graça transbordante, graça sobre graça. E por fim, abra sua Bíblia em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 14. E a graça de nosso Senhor foi imensa, juntamente com a fé e a caridade que está em Jesus Cristo. A graça de Jesus Cristo foi imensa. Todas essas passagens revelam que a graça de Deus na sua vida é maior. Que a graça de Deus na sua vida é maior que o pecado. Escreve aqui nos comentários: a graça de Deus na minha vida é maior do que os meus pecados. E com isto, é possível sim vencer os pecados, porque a graça é maior. Eu não tenho mais desculpa para ficar no pecado, porque a graça de Deus é maior. Então, não se entregue ao pecado, se entregue à graça de Deus. Que Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mande esse vídeo para mais alguém.